Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laísa Samara Guerra de Amorim. Eu sou aluna do curso de Ciências e Tecnologia, bacharelado, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vou apresentar agora sobre a segunda parte do projeto Sculptor, da matéria de Programação Avançada. Sou da turma 01 do semestre de 2021.1. Relembrando a ideia do que é o projeto Sculptor, ele é um projeto que tem como objetivo construir uma ferramenta em C++ para realizar esculturas em blocos, e esses blocos eles são representados por matrizes digitais. É parecido com a ideia do jogo Minecraft. A ideia desse projeto é permitir que o usuário consiga criar um arquivo de texto, um arquivo simples mesmo, que vai ter uma sequência de passos para serem seguidos, e nesses passos tem as propriedades de uma matriz tridimensional, uma matriz 3D. Essas propriedades vão ter as cores, para os elementos, né? Vão ter todas as especificações dos voxels que vão estar dentro dessa matriz, e esse arquivo pode ser lido em alguns softwares de visualização, para que o usuário possa ver sua escultura criada. Nessa parte 2 do projeto, foram inseridos algumas estruturas avançadas, utilizando classes abstratas para manipular essas figuras geométricas. Inicialmente aqui, a gente tem um voxel, um struct, chamado voxel. Nele a gente vai ter cores, que é o RGB, coloração, o A para a transparência e um boolean isOn. Se o isOn estiver true, é porque o voxel ele vai aparecer em tela. Se não, se ele estiver falso, não aparece em tela. É a ideia de um pixel. Chamamos de voxel, mas é a ideia de um pixel, o quadradinho. Esse voxel vai estar em cada ponto da matriz. Em seguida, temos aqui a classe Sculptor. Nessa classe Sculptor, no público, a gente vai ter o voxel, um vetor de voxel, né? Que a gente vai salvar em memória. Esse vetor vai ser a matriz 3D, né? Em seguida, a gente vai ter as dimensões dessa matriz. Chamamos aqui de nx, ny e nz. Dimensão para x, y e para z dessa matriz. Tem também o construtor, que recebe os valores de x, y e z das dimensões. E, por fim, o destruidor da classe. A gente vai ter também a função writeOff. Nessa função, a gente vai salvar um arquivo do tipo off, que pode ser lido por alguns softwares. O software que eu vou utilizar aqui para mostrar é o MeshLab. Partindo agora para a classe Sculptor, nas definições, criei aqui inicialmente o construtor da classe. Nesse construtor eu recebo o x, o y e o z. Aqui com o for eu aloco a matriz em memória, criando aqui o vetor para x, para y e para z. Em seguida, o destruidor, usando o delete, faço um for e usando o delete, faço a destruição desses vetores que eu criei. Por fim, aqui, tendo a função writeOff, inicialmente eu uso o offstream para criar um arquivo. Vejo primeiro se o arquivo não está aberto. Se ele já estiver aberto, eu não vou conseguir... Eu vou sair dele, né? E vou dar uma falha, porque eu não vou conseguir abrir. Vou dar um cout aqui, só um printzinho para mostrar que não consegui abrir o arquivo. Em seguida, eu crio aqui duas variáveis, active e countActives. Nessas variáveis, eu vou fazer 3 for para percorrer a matriz 3D inteira, o vetor de x, de y e de z, e vou contar a quantidade de voxels ativos que eu tenho nessa matriz, para eu poder representá-los em tela. Em seguida, eu tenho aqui a escrita dentro do meu arquivo da palavra off, porque todo arquivo off ele inicia com a palavra off maiúsculo na primeira linha. Na segunda linha, eu tenho a quantidade de vértices. Para contar os vértices, eu multiplico por 8 a quantidade de voxels ativos, depois espaço multiplico por 6 e, por fim, coloco aqui um zero. Em seguida, eu vou escrever aqui, na matriz tridimensional, as coordenadas de cada vértice. Então, eu faço 3 for novamente encapsulados para percorrer
x, y, z, vejo se a propriedade está ativa, se sim, eu printo no arquivo os valores. Esses valores vão ser os valores de I, J e K, somados ou diminuídos com 0,5 para representar todos os vértices dos meus voxels dentro do arquivo. Aqui eu chamo myfile, que é o nome do arquivo que eu criei lá em cima, e vou dando print, escrevendo, né, no arquivo esses valores, com uma quebra de linha após cada escrita. Em seguida, eu vou ter aqui a escritura no arquivo das especificações das minhas faces. Para escrever essas faces, eu fiz 3 for encapsulado, vejo se o voxel atual, né, na posição atual, porque eu percorro o vetor de x, y e de z da minha matriz tridimensional, vejo se o voxel da posição atual está ativo, se sim, eu vou escrever as propriedades da face dele no meu arquivo. Para isso, eu vou escrever 4 para o valor das minhas faces. Todos vão começar com 4. Em seguida, eu vou multiplicar o valor da quantidade de ativos daquela variável que eu criei. Vou multiplicar esse valor de count actives, que eu criei aqui em cima, por 8 e somar com 0. Esse count actives eu vou sempre incrementando a cada vez que eu percorro o meu terceiro for aqui de dentro. Então, o que eu faço aqui para escrever as faces é multiplicar o valor atual do count actives por 8 e somar. Aí, essa soma aqui, eu vou sempre incrementando. Primeiro 0, aí aqui somo com 3 e 2, depois somo com 1. E aqui no final, eu estou sempre inserindo o ponto 0 para o final das minhas cores e da minha alfa, né, que é a minha transparência, já que é um float. Então, eu sempre adiciono o ponto 0. Aqui, por fim, eu fecho o arquivo. Fazendo uma ressalva aqui, no meu construtor, eu aloco em memória usando ponteiros. Através de ponteiros, eu aloco em memória toda a minha matriz 3D com vetor de x, y e z. E no destruidor, eu desaloco da memória. Usando o delete, eu desaloco da memória a minha matriz foi criada, todos os meus vetores. Partindo agora para a manipulação dos voxels, a gente vai ter aqui a classe abstrata figura geométrica. Nessa classe, o projeto Sculptor, ele vai conseguir tratar essa classe abstrata para manipular as figuras geométricas. Na classe figura geométrica, a gente vai ter o Draw, que é uma característica da figura geométrica para desenhar em tela os voxels. Esse Draw vai receber um parâmetro do tipo Sculptor. Derivando da classe figura geométrica, a gente vai ter aqui no CPP de figura geométrica, a gente vai ter todas as classes que representam as manipulações dos voxels em tela. Primeiramente, o PutVoxel. A classe PutVoxel, ela vai inserir um voxel em tela, fazendo nada mais nada menos que tornar sua posição isOnTrue. No PutVoxel, essa classe derivada de figura geométrica, né, tá aqui, eu inicialmente crio as variáveis e inicializo elas no construtor. Eu vou receber, então, x, y, z e a sua coloração e transparência. Então, ao ser criado um objeto do tipo PutVoxel, vou receber x, y e z, que são as posições onde o meu voxel deve ser inserido, juntamente com RGBA, as colorações de vermelho, verde e azul, que devem compor essa cor do meu voxel, e sua transparência. Então, eu inicializo aqui no construtor e chamo o Draw, lá da minha derivação de figura geométrica. Para desenhar na minha matriz, eu primeiramente faço essa verificação se os valores que eu tenho de x, y e z, eles estão
dentro da minha matriz. Então, eu vejo se ele está entre 0 e o valor de x, entre 0 e o valor de y, e entre 0 e o valor de z. Perdão, o valor de z não, menor que o valor de x, y e z, né? Já que vai de 0 até o valor de nx, ny e nz. Então, se obedecer a minha condição, eu vou fazer o quê? Tornar primeiramente o isOn true, para que esse voxel possa aparecer em tela. E as cores desse voxel que eu acabo de tornar true, vão ser as cores que eu recebi, o RGB e a sua transparência. Em seguida, tenho aqui o cut voxel. Essa classe cut voxel vai fazer o inverso do put voxel. No cut voxel, eu vou apagar um voxel de tela, ou seja, eu vou tornar sua propriedade isOnFalse. Então, eu tenho aqui o x, y e z, a mesma coisa aqui no construtor, e chamo o draw, derivado também de figura geométrica. Vejo se os valores recebidos para x, y e z estão dentro do meu intervalo da minha matriz 3D. Se sim, eu torno a propriedade deles para isOnFalse. Em seguida, a gente vai ter aqui o putbox. O putbox ele segue a ideia do putvoxel, de ativar um voxel em tela. Porém, vão ser ativados vários voxels dentro de um intervalo. Então, eu vou receber um intervalo para x, para y e para z, juntamente com sua coloração. Então, eu faço a mesma coisa aqui. As variáveis que eu vou receber, crio o construtor da classe. Em seguida, chamo o draw para desenhar em tela esses voxels. Para isso, eu criei aqui 3 for encapsulados que percorre o vetor do intervalo, né, que eu recebo de x0 a x1, de y0 a y1 e de z0 a z1. Todos esses 3 for vão me dar os valores para eu adicionar um voxel em tela. Então, eu crio aqui um objeto do putvoxel e chamo o draw do putvoxel passando o meu sculptor, que eu recebi no meu putbox. Então, chamo os 3 for, percorro o intervalo de x, y e z que eu recebi, insiro os voxels, tornando a propriedade deles isOnTrue, e chamo o draw do meu putvoxel para desenhá-los em tela. Em seguida aqui, temos a função de cutbox. O cutbox também segue a ideia do cutvoxel, porém aqui é o contrário, o inverso do putbox. Eu irei apagar todos os voxels dentro de um intervalo que eu vou receber. Faço a mesma coisa, crio aqui as minhas variáveis dentro do construtor da classe e em seguida eu faço 3 for para percorrer os intervalos que eu recebi e chamo o cutvoxel, criando aqui o objeto cutvoxel, passo os valores de j e k, que são os meus valores dos 3 for que estou percorrendo, os valores dos intervalos de x, y e z, e chamo o draw do cutvoxel, para que isso possa ser desenhado em tela. Em seguida, vamos ter aqui o putShare, que é basicamente put esfera. Eu vou inserir uma esfera. Para inserir essa esfera, eu preciso receber o centro de x, de y, de z e o raio dessa esfera. Além disso, a sua coloração. Então, eu crio aqui as variáveis que eu vou receber e dentro do meu construtor eu seto elas. Aqui no draw, eu vou receber o meu sculptor, vou fazer 3 for para percorrer o valor de 0 até o meu vetor de x, de y e de z, para eu poder percorrer toda a minha matriz e inserir essa esfera. Então, para eu inserir essa esfera, eu tenho que ver a condição dentro da minha matriz, a condição dos voxels que atendem essa esfera com os valores que eu recebi. Então, eu vejo aqui se isso aqui é a equação da esfera, né? Eu vejo aqui se o valor do meu voxel atual, do meu XY, do meu IJK, perdão, que eu estou percorrendo aqui no for, se eles realmente atendem a equação da esfera. Que a equação da esfera é o quadrado do centro de x, isso diminuído do valor de x atual, né? Aí eu somo com a diminuição, a subtração do j menos o centro de y, aqui o centro de z também, tudo isso ao quadrado, eu vejo se é menor ou igual ao quadrado do raio que eu recebo também aqui no meu construtor. Se essa condição for aceita, vou escrever em tela o voxel. Então, todos os voxels que atenderem aqui a essa condição serão inseridos em telas, ou seja, a gente vai tornar a propriedade isOn dele para true, passando as cores que eu recebi.
Aqui a gente vai ter o inverso do PutSphere, a gente vai ter o CutSphere aqui, que vai tornar a propriedade on para false de todos os voxels que atendem à equação da esfera. Então, aqui eu tenho no meu construtor os valores, eu não preciso receber as cores, né? Somente as posições, que no caso são os meus valores do centro de x, centro de y e centro de z. Inicializei aqui no construtor, faço 3 for para percorrer toda a minha matriz, o vetor de y, x e z. Vejo se atende à equação da esfera. Se sim, o que eu vou fazer é somente dar um cut voxel nos valores que atenderem. No caso do i, j e k, da posição atual dos meus for aqui. Então, eu chamo o draw para desenhar em tela, né, na verdade, que eu vou dar um cut voxel dos valores que eu passei aqui, passando dentro o meu sculptor. Em seguida aqui a gente vai ter o put elipsoide, que vai inserir um elipsoide na minha tela. Eu vou receber o centro x, y e z e os raios de x, y e z. Além disso, as minhas cores. Chamo aqui no construtor, inicializo os valores que eu preciso receber, né? E no draw, que também derivo de figura geométrica, eu vou criar aqui uma parte para x, y e z, porque aí eu separei a equação da elipsoide, que é bem grande, né? Criei aqui 3 for, percorrendo o vetor de x, y e z da minha matriz, para eu poder percorrer toda a minha matriz e ver quais são os voxels que satisfazem a equação da elipsoide. Nesse caso aqui, a parte de x vai ser o i menos o centro de x ao quadrado, e eu divido pelo quadrado do raio de x. A mesma coisa com o centro de y e com o centro de z. Então, eu somo todas as 3 partes que eu tive aqui nessas equações e vejo se é menor ou igual a 1. Se sim, é porque atendeu a equação da elipsoide. Então, o que eu faço é adicionar o voxel em tela. Aqui eu crio um objeto putVoxel da classe lá de cima que eu mostrei anteriormente. Passo para ele os valores atuais de j e k e a coloração que eu inicializei aqui no construtor, dos valores que eu recebi. Depois chamo o draw para que esses voxels sejam retirados, inseridos em telas, né? Assim vai formar uma elipsoide de todos os voxels que atendem à equação da elipsoide. Partindo agora para o exemplo, né, a demonstração de todo o projeto, aqui na minha classe main é onde eu crio os objetos das minhas classes e desenho uma escultura. O desenho que eu fiz aqui foi um Guma do personagem Mario, do jogo de Mario. É um personagem do jogo de Mario, né? E eu chamo aqui todas as minhas classes que eu criei lá no Figura Geométrica, que são derivadas do Figura Geométrica usando o Draw, passando todos os valores que eu quero. Aqui eu crio o corpo do personagem, desabilito alguns voxels e criando os objetos, chamando o Draw para desenhar em tela, eu vou criando pouco a pouco as características do meu personagem, o corpo, o olho, a sobrancelha e assim por diante. Aqui criando todos os objetos. Eu tenho também aqui um teste onde eu habilito e desabilito uma esfera, né? Passando os valores que atendem à equação da minha esfera. Também chamo aqui o putbox, cutbox. Passo também o putvoxel e o cutvoxel. E dentro eu tenho uma elipsoide também, que faz parte do desenho. Por fim, eu chamo o write-off do meu sculptor para criar o arquivo. Colocando aqui o programa para rodar, a gente vai ter o arquivo aqui dentro dessa pasta CMakeBuild. Esse aqui é o meu arquivo sculptor. Inicio com off, tem os valores das vértices e das faces. Vamos abrir aqui o sculptor.off para a gente ver como ele é. Open Explorer, aqui. Vamos visualizar no MeshLab. Pronto. Esse é o personagem Guma do jogo Mario. Todo eu fiz usando as classes, que eu derivo da classe abstrata de figura geométrica, com putbox, putvoxel, putellipsoide. Aqui no meio eu tenho um elipsoide, teria um pontinho aqui na frente, mas eu corto ele também com cutvoxel. Utilizando todas as minhas funções, eu criei essa escultura. Uma demonstração, exemplo do que pode ser feito com esse projeto Sculptor, que é bem legal. E é isso.
Está aqui um desenho, um exemplo do que foi criado com o arquivo OFF. Esse programa aqui é o MeshLab, que eu estou utilizando para visualizar o arquivo OFF e ver o desenho gerado, a escultura gerada. E essa foi a segunda parte do projeto.